aqui com vocês e compartilhar um pouco da experiência e daquilo que a igreja nos traz. Sobretudo, acima de tudo, está a misericórdia de Deus. Ele é um Deus misericordioso, um Deus que nos fez, que nos amou tanto, que tirou do seu peito a própria carne, que é Jesus Cristo, e nos dá para saciar a fome da nossa alma. Jesus é maravilhoso. E eu me lembro de alguns anos atrás, em 1994, que eu conheço Jesus. Estava indo me prostituir, quando alguém estava cantando na igreja, eis que faço nova todas as coisas. Só os velhos vão lembrar dessa música, né? Eis que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. E aí estavam cantando essa música. E eu, ouvindo essa música, falei assim, vou entrar para ver o que é. Entrei também mais correndo, porque eu estava correndo de um coro que eu ia levar. Então eu achei a igreja aberta e entrei ali. Olhei para um lado, olhei para o outro, a mulher chegou perto de mim, um cabelo muito grande, falou, é menino ou menina? Eu falei, menino. Porque eu não andava, eu não vestia, né, como mulher, vestia como homem. Mas o grande pontapé inicial da minha vida foi em 1994, quando eu faço essa experiência. Ao entrar na igreja, a mulher pergunta meu nome, se eu era homem ou se era mulher, e logo após, ela olha para o Marcelo, que estava sentado no banco, e fala para ele, na casa dele, buscar uma roupa seca, porque estava chovendo muito. Isso foi no dia 15 de fevereiro de 1994. Saí de lá maravilhado, mas achando que ainda tinha alguma coisa errada na igreja católica. Por quê? A minha família é protestante. A minha família toda da Assembleia de Deus, só restou eu católico. Tem uma outra irmã minha que foi achada depois de alguns anos, chamada Aparecida. Ela é católica. Não sei que grau de catolicismo ela tem. Se é que existe grau de catolicismo, né? Ou você é ou não sei. Mas hoje em dia está tão complicado. Todo mundo está falando que é católico, né? Que está tão difícil, a gente está colocando grau agora. Que grau você é? O grau da católica. Enfim, que grau que você é? Não, grau nenhum, sou católico, eu não sou. Mas as pessoas não entendem isso. Beleza. E aí começa meu grande desespero. Porque homossexual, na atividade sexual que eu tinha, eu era prostituto de BR, desde os 10 anos de idade, até os 16 anos, 16 para 17 encontro a Cristo. Essa história é meio estranha, né? Não é com uma criança de 10 anos vai se prostituir. Porque eu fui abusado sexualmente desde os 5 anos de idade. E aí eu fui viciando na sexualidade. Meu irmão me estuprou quando eu tinha 8 anos. E aí eu revoltei. Achava que a vida sexual era assim. Era doída. Aí o tempo foi passando, conheci uma vizinha que era prostituta. Me convidou para ir para a BR. Fui atrás. E lá eu fiquei até os 16 anos, me prostituindo. E viciado no sexo, obviamente. Porque desde os 5 anos que eu era abusado sexualmente, agora vocês imaginam o que aconteceu comigo nesse tempo todo. Só pornografia. Hoje em dia a gente tem isso aqui. Que a gente não precisa. Os homens que aqui estão, vocês lembram o sacrifício que era para comprar uma revista pornográfica? Vocês lembram disso? Você para entrar dentro de um lugar onde veja. Mas chama o lugar onde veja. Você entrar na banca de jornal, você fazer assim, para entrar, para conseguir comprar Playboy ou outra revista, sei lá. Era um sacrifício. Hoje, elas estão todas aqui. A prostituição está toda no celular. Se a gente for cristão, para a gente não tem. Mas está aqui. É um grupo de WhatsApp. Enfim, a gente se prostitui de uma forma, do jeito que a gente tem. Se a gente quiser, está aqui. Só que hoje eu vim falar de uma situação que o mundo está vivendo. Diante de todas essas pornografias que eu vivi, diante desses lugares horríveis que eu estive, Jesus me pescou naquele dia,
quando eu entrei na igreja. Só que aí o desespero vem depois. Vou pular um pouquinho a parte, mas vou dizer para você lá em seguida. Vim para a Igreja Católica em 1994. Depois de 2 semanas de ter encontrado Cristo dentro da igreja. Aí começou o desespero, porque todo lugar que eu ia, eles falavam alguma coisa contra o homossexual. E eu não estava tendo relação sexual, mas eu vivia me masturbando e achava que não era pecado. Achava que a masturbação e sexo homem com homem não era pecado. Não acreditava nessas coisas. E fui prosseguindo a minha vida. Só que um dia eu fui num congresso e alguém subiu no palco, estava lotado, eu já era da liderança do grupo de oração, mas eu não conhecia o catecismo. Tem gente que tem 20 anos de igreja católica e não sabe que esse livro existe. Infelizmente, tem pessoas hoje que não têm noção que a igreja tem um documento, a igreja tem uma voz maravilhoso, porque quem conhece o catecismo fica apaixonado com a igreja. A gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Aí essa mulher subiu, ela era coordenadora diocesana da renovação carismática, ela subiu e começou, que homossexual não vai herdar o reino dos céus. E eu fui puxando. Eu falei, agora lascou para mim. Lá no mundo, eu estou errado. Na igreja eu estou certo, mas se eu foguei, eu estou errado. O que vai ser de mim? E aí o Elbert olhou para mim, viu meu sofrimento, que ele era o meu coordenador. O Elbert foi um homem que salvou a minha vida depois de Cristo, gente. Porque ele conhece a igreja até hoje. Ele era um dos que estudava, a gente não. A gente só lia versículos bíblicos. A gente não entendia nada de igreja. E aí Elbert pega um livro amarelo, só que o dele era pequenininho. Amarelo mas um pouquinho mais claro. E sobe lá com ele aberto, bufando de raiva. Custei trazer o Omar. Agora vem essa mulher, vou mandar o menino embora. Aí ele abriu. No parágrafo 23, 56. Cadê Jesus? Aqui, vou achar. Pronto. 23, 57. Presta atenção nessa leitura. Castidade e homossexualidade. A homossexualidade designa as relações entre homem e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos, vamos nos ater a isso, a tradição sempre declarou que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva sexual verdadeira, em caso algum podem ser aprovados. Até aqui é só tapa na orelha. Até aqui é só massacre. E eu fui ouvindo isso, gente. Eu fui murchando mais ainda. Eu falei assim, gente, mas a igreja está me declamando aí. Aí ele começou a ler o outro parágrafo 23, 58. Um número não negligenciável de homens e mulheres apresentam tendências homossexuais profundas e enraizadas. Essa inclinação, objetivamente desordenada, constitui para a maioria uma aprovação. Para a maioria uma aprovação. Cadê Jesus? A dislexia não procede de uma complementariedade afetiva sexual verdadeira, em caso algum podem ser aprovados. Aí, da aprovação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se para com eles todo sinal de discriminação injusta. Agora que vem. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades. Podem encontrar por causa da sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade
pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior. Às vezes, pelo apoio de uma amizade desinteressada, mas pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Palavra da igreja, graças a Deus. Vendeu um novo negócio agora, palavra da igreja. Veja, quer dizer então que a igreja diz que os atos homossexuais, os atos são pecaminosos. E quando a gente fala aqui, ó, o que a igreja fala sobre a homossexualidade? Desenha de relações entre homem com homem, mulher com mulher. Beleza. Não é um gênero. Homossexual é o nome dado a homens que gostam de pessoas do mesmo sexo. Isso a gente já entendeu. Mas o que a igreja pensa a esse respeito é o que interessa. Eu posso ter tendência. A partir do momento que eu entendo isso aqui, eu começo a viver com a cidade, eu deixo de ser homossexual e começo a ser um homem que tem uma tendência. Não significa que eu tenho uma tendência. Porque o que vai fazer com que eu seja homossexual são meus atos. E o que acontece? A igreja lhe oferece o altar, a igreja lhe oferece a vida celibatária dentro de um convento, posso ser um freio, posso ser um padre, desde que eu seja fiel ao que a igreja quer. E a gente tem visto, nesses últimos tempos, uma loucura terrível do LGBTQIA+. Eles estão confundindo as coisas. Tem pessoas que estão com cabelo grande, barba feita, salto escarpão, homem, pregando que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor de quem? Senhor de quem? Se eu não renuncio nada, se eu não mando embora da minha vida o pecado, que importância tem para mim o Evangelho de Cristo? Que importância tem tudo isso que eu li que a igreja pensa? Tem pessoas dentro da igreja falando que você pode vir do jeito que você está, que Deus te acolhe. Eu entrei na igreja do jeito que eu estava e Deus me acolheu. Me acolheu sem os meus pecados. Eu te aceito. Agora joga fora a sua capa. Lembra do cego Bartimeu? Lançando fora a capa, ele seguiu a Cristo. Se eu não lanço fora aquilo que me prende, eu nunca vou ser livre em Cristo. Porque as ideologias entraram com tudo dentro da igreja, gente. Nós temos padre hoje que apoia o casamento gay, vocês sabem quem que é, não preciso dizer o nome. Tem a fama de fazer caridade, eu faço caridade, mas não levo Cristo. Que caridade é essa? Que caridade é essa que eu mato a sua fome, mas a sua alma fica com fome? Eu mato a fome do seu corpo, mas a sua alma está ainda sedenta de fome, porque a palavra não chegou. Aquele que quiser seguir-me, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque de vale o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Aquele que chegou aqui para ganhar já perdeu. Mas aquele que chegou para perder a sua vida por amor a mim, já é ganhador. Nos diz o Evangelho de Mateus 16, versículo 24 seguintes. Não existe céu sem cruz. Não existe, gente. Eu tenho pregado isso em todos os lugares que eu tenho ido. Em todos os lugares, sempre tem uma pessoa que levanta a mão dizendo: mas cadê a misericórdia? A misericórdia de Deus está em tirar você daquilo que você acha que é certo e te revela a liberdade em Cristo. Se eu não renuncio nada, eu não sou digno de nada que vem do céu. Mas isso não vale só para mim, porque só eu virando uma página aqui, ó, no versículo, no capítulo, no parágrafo 23, 48, todo batizado é chamado à castidade. Todo batizado é chamado a viver a castidade. Não é somente o homossexual. É todos que foram batizados. Todos aqui foram batizados, amém? Então você foi chamado a viver a castidade dentro do seu matrimônio, com os olhares. Quando você olha para alguém que não é sua carne, a castidade não é só para o homossexual.
ser as águas batismais. Olha, tem uma passagem tão maravilhosa que é João. Quando ele, a palavra está assim, João capítulo 9, vai dizer assim, ó, quando ele ia passando, ele viu um cego. Quando Jesus ia passando, ele viu um cego. Quando esse cego chama a atenção de Cristo, os apóstolos chegam, né? Mas por que ele nasceu cego? Quem que pecou para que ele nascesse cego? Você viu essa passagem? Senhor, a fofoca começa. É a palavra onde tem mais fofoqueira, é essa. João capítulo 9. Todo mundo pergunta, mas aqui, você ficou sabendo? Diz que o menino que era cego de nascença foi curado. O menino brinca. E foi começando o burburinho. Aí o que os soldados fazem? Eles pegam esse menino, levam para o povo. É verdade que você foi curado? Fala agora, quem é que te curou? Porque Jesus sempre falava, a verdade não vale. Não vale, eu te curei, mas não vale. Não adianta, Jesus. O senhor curou uma cegueira, você quer que eu fique lá? Mas aí começa o burburinho. Na verdade, foram poucas as vezes que Jesus foi atrás de alguém no Evangelho. Geralmente é o povo que vai atrás dele. Mas nesse dia, ao enxergar esse cego, Jesus chega até ele para curá-lo. Ele cospe no chão, quase ninguém entende essa passagem. Ele cospe no chão, passa nos olhos do cego e fala: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Gente, por que Jesus pega aquele cuspe que ele fez ali, faz barro nele e coloca? Porque o que Jesus está dizendo é: eu estou pegando toda a sua miséria. Porque aquele homem passou muitos anos escutando assim, ó. Todo mundo que passava perto dele cuspia, de nojo, porque na cabeça daquele povo ele era amaldiçoado. Total. Todo mundo que passava ele já estava acostumado. E agora Jesus faz a mesma coisa. Cospe no chão, faz o lodo e coloca nos olhos, para dizer assim: olha, as mesmas pessoas que foram miseráveis com você, eu pego toda a miséria delas e passo nos seus olhos. Vá no tanque de Siloé, porque você precisa se esforçar. Quando eu vejo essa palavra, eu lembro da minha história. Porque eu preciso me esforçar. Quando eu vejo essa palavra, eu lembro de que todo mundo me via, me olhava, mas ninguém me enxergava. Por exemplo, a minha mão está dando sinal aqui. Eu estou com os olhos para lá, eu estou vendo minha mão aqui, mas eu não estou enxergando ela como eu enxergo você, nitidamente. Todo mundo te vê, mas poucas são as pessoas que te enxergam de verdade. E era assim a minha vida. Era exatamente assim. Eu vivia no meio da galera, no meio da loucura, muita cocaína, muita maconha, mas ninguém me enxergava. Até um dia em que eu estava passando em frente à sua casa e Jesus me viu. E quando Jesus me viu, a minha vida começa a mudar. Eu começo a jogar minhas roupas, umas roupas que não se deve usar fora. Eu começo a olhar para as pessoas diferente, eu começo a querer viver uma espiritualidade, mas aí vem a realidade do mundo que é dolorosa. As pessoas precisam entender que agora eu sou em Cristo. E comigo não tem esse negócio de mimimi. Não precisa me aceitar. De jeito nenhum. Jesus me aceitou primeiro. Não precisa que ninguém fique me bajulando. Jesus já foi suficiente. Então por isso que eu não brigo com esse povo, né? Não brigo. Eu falo é alto. É lógico que Jesus me chamou para terminar, para parar com essa confusãozinha. Para ser um pouco mais misericordioso. Por quê? Porque no meu tempo, de 94, a igreja estava, lotada. Grupo de oração, 500, 600 pessoas, lotavam. Os grupos de oração da RCC lotavam. Hoje, quantos que vão para o grupo de oração? Aqui eu acho que não tem. Tem? Quantas pessoas vão para o seu grupo de oração? Naquela época, todo mundo levava o evangelho a sério. Parece que, não que a gente não leve, tá, gente? Parece que um fervor ia atrás com sede. E a gente pregava a verdade e ninguém saía
cancelando a gente, até porque não tinha internet nessa época. Mas o que eu quero dizer com isso? Veio as dificuldades, veio os filmes pregando o contrário àquilo que a gente pregava, veio as novelas ensinando a gente outras coisas, veio pessoas de alta sociedade falando. E aí começa a capengar algumas pessoas na igreja que tinha tendência homossexual e que achavam que não era pecado ter relação sexual com o homem. E as pessoas começam a desviar o seu caminho. As pessoas começam a tomar outra posição dentro da igreja. Só que eles esquecem que já existe um documento, embora tenha um bando de retardado por aí que acha que os poderosos agora querem mudar o que está escrito aqui. Me poupe, né, gente? Me poupe, eu fico com a igreja. Está igual a igreja protestante? Está igual aqueles tempos? Você ignora o que Deus te dá, você ignora o que a igreja te dá, mas as pessoas confrontam essa passagem. Quando a gente lê o que está escrito no catecismo e entende que é a mãe que está falando, a igreja é a nossa mãe. Eu já fui muito desobediente à minha mãe. Muito. Mas hoje, quando eu vejo a igreja como se fosse minha mãe. E ela é minha mãe. Minha mãe de carne, sabe? Como se fosse minha mãe de carne. Como eu não obedeci minha mãe quando ela estava viva o suficiente, agora eu vou obedecer a outra mãe igreja suficiente para me abrir a porta do céu. Porque eu não vou ir para o céu se eu não for obediente àquela que nos dá o sacramento que nos leva ao céu. Sem o sacramento eu não entro lá. Beleza. E aí então veio esses pensamentos deste tempo. Confundir a cabeça dos crentes. Confundir a nossa cabeça. Dizendo que não, Deus aceita você do jeito que você é. Mas essas pessoas esquecem de dizer, vá e não peques mais. Eu estava vendo no Uber agora e eu sempre acho uma brecha para falar de Jesus, né? Nos Uber. Aí eu começo falando de política primeiro, para saber qual lado ele é. Aí, quando eu vejo que ele é do meu lado, pois é, você sabia? Aí eu começo a contar a história, você está brincadeira comigo? Você fazia isso para ele mesmo? Fazia. Rapaz, mas eles caras falam assim, rapaz, mas o que tem de errado no LGBT? Olha, o LGBT, para mim, é nada. Ele só é um grupo de pessoas políticas que só querem brigar por pautas políticas. Você não vê um LGBT matando a mão de Deus na rua e falando de Deus para eles. Eu fiquei 1 ano e 5 meses na rua. Eu era da Toca de Assis, então a gente fazia muitos compromissos na rua, cuidando dos irmãos de rua. Eu nunca vi eles lá. Eu só via espírita, católico e protestante. Mas eu nunca vi esse povo lá. Porque para você querer que eu engula uma ideologia garganta abaixo, você tem que ter argumento para me convencer. Mas aí fica um pouco mais complicado para me convencer, porque eu conheço a Cristo. Eu conheço a igreja de Cristo. Então eu não posso consentir que essas ideologias entram dentro da minha cabeça. E você deve estar se perguntando, e quando entra dentro de casa? O que a gente vai fazer? Não vai colocar para fora da sua casa alguém que é seu filho. Você não vai colocar para fora da sua casa alguém que é sua filha. De jeito nenhum. É sua filha. Mas você também não precisa concordar com ela e colocar uma namorada ou um namorado dentro da sua casa. Porque uma coisa é eu te aceitar, outra coisa é as tralhas que você traz. Eu não sou obrigado a carregar a tralha comigo. É a mesma coisa que o Evangelho nos dá. Jesus te ama, mas detesta as suas atitudes pecaminosas. É esse o Evangelho que eu aprendi. E é esse Evangelho que a igreja nos dá. Evitar-se para com eles qualquer sinal de discriminação. Mas se eles forem cristãos, eles precisam unir o seu sofrimento à cruz de Cristo e ser fiel até o fim. E podem chegar à mesa da comunhão e comungar. Agora, uma pessoa heterossexual que não vive a castidade no casamento, está comungando por quê? Você deixou de ser convidado a partir do momento que você não é responsável
pela mulher que você escolheu para casar com ela, ou pelo homem que você escolheu para casar com ele. Porque as pessoas hoje, até hoje, tem essa mania de rótulo. Olha lá, vou vigiar o viado. Olha o viadinho. Olha o viadinho. Viu o viadinho chegou na igreja? E será que vai para um lugar? Porque tem, gente. Tem uns caras que andam muito afeminado. E a gente sabe que tem uma tendência homossexual. E ele não sabe se cortar. Tem homens que não são homossexuais. Eu vou explicar as 3 partes da homossexualidade. Vocês vão entender. Tem pessoas que acham que são gays, mas não são. Não são homossexuais. Mas por que eles se acham gays? Aí tem 3. Padre Ari Pedrinho, ele já está com, não sei quantos, mas já está beirando 100. Porque na época que eu conheci o Padre Ari, já era velho. Imagina agora, né? Depois de muitos anos. Um homem de Deus, capacitado, um homem cheio do Espírito de Deus. Fez um livro. Na época, lá atrás, há anos atrás, e eu fui ler o livro. 3 tipos de homossexualidade. O vicioso, o traumático e vicioso, traumático e o genético. Vamos partir do pressuposto do genético. Vamos lá. A criança, quando está no ventre da mãe, ela pode receber mais hormônio feminino ou masculino. E aí acontece que, recebendo um hormônio mais feminino, ela vai crescer. Já viu criancinha que tem anquinha? Anca de mulher? Um jeitinho de mulher, até o corpinho da criança é de mulher. Se você não viu isso ainda, é só você dar uma olhada na internet que você vai ver. A criança tem mais hormônio feminino ou masculino. Ou essa criança vai nascendo ali e ela vai se encontrando como homossexual, genético. Mas a pessoa nasce de homossexual? Não, gente. Tudo isso são fatores externos. Ouvir aqui, é o que a mulher vai escutar, é que o marido vai falar para ela. Então tem tudo uma questão, é tudo externo. Vocês vão entender quando eu explicar o terceiro. Aí vem o traumático. O menino vê a mãe apanhar na cara todo dia. O menino olha para o pai, eu não quero ser igual ao meu pai, o pai é ruim. Eu quero ser igual a minha mãe, por quê? A minha mãe é boa. Eu acho que aquele dia na sacada a gente conversou um pouco sobre isso. A minha mãe é boa. A minha mãe é... Nossa, eu gosto da minha mãe. Meu pai é ruim. Ele faz tudo o que você quer para te obedecer. Porque ele tem medo de você. Porque veja, se esse copo está aqui, uma criança de 5 anos, ou a mesa for mais baixa, a criança não vai quebrar o copo, a culpa é da criança, gente? É sim ou não? Não, não é culpa da criança. Ela não sabe o que ela está fazendo com 5 anos. Ali o copo ela vai pegar, porque ela é curiosa, vai quebrar. Para que você vai bater na criança? Pega os cacos. Filhinho, vem cá, olha o que o papai vai fazer. Eu vou catar os cacos que você fez uma coisa muito errada. Você pegou uma coisa que não pode pegar. E você vai juntar os cacos de vidro, jogar fora e explicar para a criança o que é aquilo. Mas tem gente que não, que já mete a mão na cara da criança. Talvez você pode achar que isso é exagero que eu estou falando, eu mãe bater na criança de 5 anos de idade porque ela deixou o negócio cair no chão. A criança vai se traumatizar, vai ter medo. Então tudo isso vem do externo. A homossexualidade, na maioria das vezes, ela é externa e não interna. Aí vem o segundo, o traumático, porque eu sou traumático, né? Genético, agora eu sou traumático. A criança tem vários traumas. Um foi o que eu abordei. O pai bate na criança na frente, bate na mãe na frente da criança. A criança não vai querer ser igual ao pai. Ela vai querer se parecer com a mãe. Outro também é a criança que vive muito com menina. O pai tem que ser muito presente. Por quê? Porque a criança pode estar naquele ambiente e atrair para ela todo um trejeito feminino. Aí a criança cresce de uma forma afeminada, não significa que a criança seja gay. Mas ela pode acontecer das pessoas que falarem tanto na cabeça dela, esse menino é viadinho, esse menino é gay. Já viu alguém? Uma bichinha lá, é desse jeito.
A criança vai tomando posse de uma mentira que não pertence a ela. A criança vai enchendo-se daquilo. E a parte 3, que é a viciosa. O vicioso é o seguinte: a criança pequenininha vai na casa do primo. Aí os dois se encontram e fazem uma coisinha escondida. Eles estão começando a criar curiosidade sobre o sexo. Então ele pega um negocinho do outro, e aí eles ficam excitados, e toda vez que se encontram, eles vão fazer isso. Todas as vezes. E vai se tornando um vício. Ou alguém pode fazer isso na criança. E desperta na criança os abusos sexuais, né? Que vai tornar a criança uma viciada na pornografia. Ela nem pediu para isso. Mas o abusador vai tocar, como aconteceu comigo. Eles tocavam em mim quando eu era criança. E eu fui achando aquilo super interessante. Era gostoso ser tocado daquela forma. E a gente cresce daquele jeito. Aí pode vir a bissexualidade nessa loucura. Porque ele se relaciona com o primo, mas quando ele beija na boca da menina, ele fica com ereção. Então uma confusão na cabeça dele. Eu acho que eu gosto das duas coisas. Vocês estão entendendo? O vicioso é uma forma tão horrível, porque a criança acaba se viciando em sentir prazer ao ser tocada, que para ela tanto faz, se for um homem ou se for uma mulher. Não existe limites ali. Tanto faz para ela. E como lidar com isso? Agora, sabendo de tudo isso, a misericórdia de Deus é maravilhosa. E a gente precisa aprender a ter misericórdia dessas pessoas. Porque eu não tive, na época da minha conversão, vindo para a igreja católica, que eu descobri que era pecado ser homossexual e que eu fui no catecismo e tudo isso, eu fiquei louco. Mas eu me lembrava de uma coisa. Eu não contei para vocês, mas a experiência que eu tive com Nossa Senhora foi tão forte, que na hora que eu pensei em largar a igreja por causa do catecismo que eu descobri, me vinha o que ela fez comigo. No dia que eu tive a experiência com Deus em 94, que eu estava indo me prostituir, mas eu tive a graça de ouvir eles cantando uma música, e na minha cabeça veio, baixou a Assembleia de Deus na Igreja Católica, entrei lá dentro, mas não me converti naquele dia. No outro dia, era quinta-feira da Vitória. Como minha família é toda da Assembleia, eu falei assim, gente, eu vou para a Assembleia de Deus. Parti normal para a Assembleia, já de gravata, não sei que pobre insiste em andar de bicicleta, colocando gravata e terno. Eu não sei. Vocês já viram isso? Crente pobre faz isso, né? Crente rico não faz, eu acho. Mas aí vai eu para a igreja protestante, chego lá e o pastor disse algumas palavras sobre Maria, mas aí veio na minha cabeça, sentado lá no banco, achei tão linda aquilo que a igreja católica fez ontem. Por que esse homem está falando isso? Aí eu levantei, aí já era uma experiência muito pessoal que eu fiz com Deus. Eu me levantei do banco, fui andando, e na minha cabeça eu disse assim, ó, se a tua mãe é a minha mãe, eu desafio o Senhor mandar ela me visitar. Falei com firmeza e fui embora. Quando eu cheguei em casa, que eu fui tirar o sapato, eu fiquei duro como essa mesa de madeira. Não conseguia me movimentar, e no meu quarto apareceu uma luz. Não foi a aparição de Nossa Senhora, foi uma visualização que eu tive sobre Maria, dizendo há quanto tempo eu esperei por este momento, mas só hoje você pediu permissão para o meu filho, para eu entrar na sua vida. Busque meu filho na Eucaristia. Isso me atraiu. Isso foi o ápice da minha conversão, porque através das mãos de Maria que eu decidi concretizar o meu sim até o dia da minha morte. Só quem experimenta um amor assim consegue sair das trevas. E o que a gente vai fazer? Atrair essas pessoas com o nosso conhecimento. Falando para elas, olha, Deus aceita você todinho. Deus aceita você todinho, do jeito que você é. Mas Ele pede que ao entrar você deixe de fora aquilo que te amarra. Aquela capa de Bartimeu. Abandona a tua capa. Mas eu preciso que essas pessoas me escutem. Eu preciso que a igreja
que as pessoas, como eu disse para vocês lá no início, tem católico que não conhece o catecismo. E aí ele faz o que ele quiser. Aí ele não tem senhorio de Jesus, porque na cabeça dele ele pode ser o senhor dele mesmo. Então ele transa com quem ele quiser, ele beija na boca de quem ele quiser, ele vai à igreja quando ele quiser, porque ele não conhece o que está escrito aqui no catecismo. E é esse catecismo amarelinho, viu? É esse aqui que não pode ser mudado e que não vai ser mudado, que a gente precisa aceitar. A verdade da igreja está aqui. Eu estava hoje rezando, limpando meu quarto e pensando assim: se vier a acabar as Bíblias, a gente tem catecismo. A gente tem a doutrina da igreja. Por isso é importante que nós a estudemos. Porque quando chegar alguém perto de nós e perguntar o que a igreja pensa sobre homossexualidade, a igreja pensa algo lindo sobre ele. Eu só me torno escravo da sexualidade homossexual se eu parar de servir a Cristo na dignidade que Ele me deu. Ele me fez digno a partir do momento que eu experimentei e renunciei às práticas homossexuais. Hoje eu sou um homem que tem uma tendência homossexual. Não é a homossexualidade que me controla. Eu a controlo dentro de mim. Aqui você pode, aqui você não pode. E é em todos os aspectos. Eu preciso saber o que eu assisto no celular. Porque é um caminho de muito sofrimento. Hoje eu não sofro mais por viver na cidade. Mas eu sofria mais, a gente está ficando calejado. Eu não consigo andar descalço, alguém aqui consegue? Fica andando descalço? Minha mãe conseguia andar descalço, porque ela tinha um pé grosso, mexia com roça. Então ela conseguia andar descalço. Porque você vai criando uma resistência debaixo dos pés, de tanto caminhar descalço. A vida religiosa, ela é assim também. O mal lá fora deixa de ser tão sedutor. Não deixa de ser sedutor, mas ele perde força a seu respeito quando você sofre tanto que você olha para trás e fala assim: poxa, mas eu cheguei até aqui, regressar para quê? Vamos continuar. Eu não sei quanto tempo que você tem de caminhada. Mas eu sempre digo isso. Todos os dias é um dia de se levantar e se converter. Na minha vida não é diferente. O homem precisa levantar, precisa rezar, precisa comer alguma coisa, precisa se exercitar em alguma coisa, fazer alguma coisa, ler alguma coisa. E assim é a nossa vida. Para que a gente consiga se manter. Porque não existe um ser humano nessa terra que consiga viver em Cristo, na sua plenitude, se não viver aquilo que todo batizado é chamado a viver, que é a castidade. Ela te dá, é isso aí, a gente prega em português, eles vão falando em inglês. Ela nos dá o equilíbrio, como nós temos no catecismo. Uma pessoa que vive a castidade, ela consegue equilibrar a sua vida. E isso é refletido entre os irmãos. Eu me lembro que eu era coordenador, na época, a renovação cometeu o maior erro da vida dela, que foi fazer secretarias. Vocês lembram da secretaria? Secretaria Davi, secretaria Pedro, secretaria não sei o quê. O melhor erro, o pior erro da renovação carismática foi esse. Porque as pessoas começaram a servir só dentro do seu ministério e esqueceram que outros precisavam. Enfim, Padre Del já tinha cantado a pedra muito antes. E aí, tinha um rapaz, eu era da secretaria Pedro, eu era formador dos pregadores. Tinha um rapaz que vivia para mim assim: ai, me deixa pregar, eu quero pregar. Eu falei assim: cara, você não está pronto. Você não está pronto para pregar. Ah, eu preciso pregar, me deixa pregar, eu não vou. E ele foi insistindo tanto. Eu estava tão nervoso, veio um copo de água do chão. Ele fez assim: miserável, seu filho de uma égua, não sei o que tem, ele me expôs tudo quanto é nome e foi embora. Eu falei assim: você não está pronto para pregar? Não está pronto. Aí depois eu me aproximei dele, pedi perdão, mas aquilo foi necessário. Eu não faço isso hoje mais, pelo amor de Deus. Naquele tempo eu estava começando, era meio desequilibrado, né? Mas hoje eu não tenho coragem de fazer isso mais. Então ele se aproximou de mim, a gente foi conversar com você. Você só está preparado para falar de Deus
durante o processo do caminho. E esse caminho precisa existir, você precisa compor o caminho. Aí eu perguntei para ele assim, como é que é a sua vida afetiva? Como é que é a sua vida sexual? Aí ele abaixou a cabeça. Eu vou te dar um remédio para você ser um ótimo pregador. Não você ser um ótimo pregador, não. É ser uma ótima pessoa. Viva a castidade. Porque os seus impulsos sexuais, quando eles são ordenados, quando eles são colocados no cabresto por você, quando você chega nessa maturidade, tudo se torna tranquilo na sua vida. Você está naquele desespero, mas você lutou tanto para se controlar, que o seu desespero, no seu desespero você vai conseguir controlar toda a situação. O que você vai fazer para agir? Gente, isso reverbera na vida da gente. As pessoas acham que ser católico é fácil, né? Lá no mundão, as pessoas falam assim, mas na igreja católica pode beber, na igreja católica pode fumar, na igreja católica pode beijar na boca à vontade, pode ir nas festas que quiser, pode fazer o que quiser. Vocês já ouviram falar isso? Alguém já falou isso para vocês? Se essas pessoas conhecessem a doutrina da igreja, elas pensariam antes de dizer alguma coisa. Porque ser católico para mim, nesse tempo de hoje, não é fácil. Não é fácil. A minha irmã, um dia, a gente estava sentado na porta de casa, e ela falou assim, Nossa Senhora, tem que ir lá na farmácia comprar meu anticoncepcional. Eu falei, o quê? Tem que comprar uma... Mas isso é pecado. Não. Na sua igreja não é. Claro que não. Pecado porque eu não quero menina agora. Eu assim, pois e aí que está. Ser católico é muito difícil. Porque na igreja católica você não pode tomar um anticoncepcional. Anticonceptivo é pecado. Você tem uma relação com o seu marido para você povoar essa terra maravilhosa. Não vamos fazer. Tem gente que não tem condição de ter muito filho, mas tem a tabelinha lá, como é que chama? Vive, sei que esse outro aí. Enfim, tem umas tabelinhas lá que dá para a pessoa fazer. Tem uma amiga minha que ela tem 5 filhos e ela decidiu não ter mais filho, ela segue a tabelinha e dá certo. O que acontece? Gente, aí eu fui explicar para minha irmã o que era ser católico. Sangue de Jesus tem poder, crê em Deus Pai. Não sei se você está até rezando a oração da igreja nossa. Crê em Deus Pai. É difícil ser católico, gente. Porque entrar no céu não é tão fácil assim. Sabe o que se tornou difícil para nós seguir essas regras? Porque a gente foi acostumado a vida inteira a viver do jeito que o mundo gosta. A maioria de nós. Eu vivia a minha meninice nas BRs da vida me prostituindo, a minha infância na BR me prostituindo. E eu digo para vocês, hoje se tornou mais tranquilo, mas tem dia que eu preciso ligar para alguém. Reza por mim agora. Porque o jeito que eu estou se passando um vídeo de pipoca ele estoura. Está desesperador. E aí a gente chora. De 6 em 6 meses acontece essa crise comigo. É um chororô, mas eu me lembro dessa visualização. E meu coração se enche de alegria. Eu tenho que ser fiel ao que a igreja me pede. Eu preciso ser fiel ao catecismo da igreja, aos documentos da igreja. Ainda que talvez tenha um padre que pense diferente de mim, eu sou fiel à igreja. E não é desobediência dizer, olha, padre, desculpa aí, mas está escrito outra coisa aqui no catecismo. O Código de Direito Canônico, esqueci o número do parágrafo, nos dá o direito de questionar a autoridade do padre e a do bispo. Ele me dá essa autoridade, olha, aqui no Código de Direito Canônico está falando que se o senhor fizer alguma coisa errada, eu tenho o direito de propor o senhor fazer a coisa certa. Porque, gente, nós estamos vivendo hoje num tempo muito difícil. Por exemplo, quando eu entro nas minhas redes sociais e vejo algum vídeo que chega para mim de um cara pregando, como eu disse para vocês no início, um homossexual pregando de saia, falando que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não entro, gente. Eu vou lá comentar alguma coisa. Ou eu pego o vídeo baixo e vou dar um vídeo de resposta. Tem lugares que eu vou pregar, eu gosto muito de ir em lugares mais simples, sabe? Bem pobrinhos.
que parece que é tudo melhor. Sei lá, é gostoso. E tem lugares que eu vou pregar que eles nunca ouviram a opinião da igreja sobre a homossexualidade. Agora as pessoas estão tendo mais acesso por causa da internet. Mas hoje, as pessoas... Existe uma menina católica que ligou falando assim: Omar, a minha filha é homossexual. Como é que eu faço? Eu mando ela embora de casa? Eu falei: não. Faça para ela uma proposta. Olha, filha, eu sei que é difícil para você, eu sei que é complicado para você. Você é minha filha, mas você quer fazer uma experiência com Deus? Isso não é fácil, menino. Presta atenção, você falar isso para uma pessoa que nunca ouviu Deus. Como eu disse para vocês, aceitem a criança, não manda o seu filho embora de casa. Abrace-o, acolha, como Jesus faz conosco. Jesus nos acolhe e nos abraça, mas Ele não acolhe nossos pecados. Quem manda na sua casa é você, quem dá a última palavra na sua casa é você. E é isso que eles precisam entender. É isso. Mas tudo é a partir da experiência que eu passo com Cristo. Me lembro muito de Maria Madalena. 5 horas da manhã, mais ou menos, sai essa mulher fazendo um comboio atrás do sepulcro de Jesus. Parece que eles não entenderam muito bem. Porque na hora da dor a gente esquece. Na hora da dor você esquece das promessas. E Cristo tinha feito a promessa que Ele ressuscitaria. Só que na hora da dor Ele esqueceu. Partiu o sepulcro. Ela faz uma caravana até o sepulcro, chega lá no sepulcro, vê a pedra removida, sai desesperada para chamar os outros. Eles vêm, Pedro e o discípulo que Jesus mais amava, eles vêm correndo. A palavra vai dizer que eles vêm correndo. João capítulo 28, é isso? Ou é 20? Acho que é 28. João capítulo 9. Vamos confirmar para a gente não fazer nem errado. Está aqui, ó, para você ter ideia. João, capítulo 20. Não, gente. É isso mesmo. João, capítulo 19. Lembrando o Senhor Jesus. Não, eu estou olhando aqui. É 20. Ressurreição. Vai citar todo esse texto. Aí chega o discípulo que Jesus mais amava até ela. Ela não teve coragem de entrar dentro do sepulcro, porque sepulcro é lugar de dor. Quem é que quer entrar no lugar de dor? Mas Pedro chega por último, coloca a cabeça para dentro, entra e vê os panos colocados ali, o sudário no lugar à parte. Eles veem aquilo ali, depois João entra também, e eles vão embora. Dá a impressão de que eles a abandonaram. Dá uma impressão que, tipo assim, poxa vida, quem eu mais contava para me ajudar foi embora. Quem eu chamei para me ajudar a entender até o corpo do Senhor foi embora. Aí, no passado tempo, eles vão embora. Eu não estou falando aqui que João abandonou ela, nem Pedro. Quem sou eu para dizer isso? Mas a impressão que deu. Porém, quem que começou a caravana para ir até o sepulcro? Foi Maria Madalena. Então, a obrigação de terminar o caminho é dela, não é do Senhor. Sabe o que a gente tem deixado passar, né? De repente, ela coloca o tronco de dentro da caverna onde Jesus no sepulcro e ela vê coisas que os dois não viram. Ela vê os anjos. Sabe quando Deus nos convida para fazer uma coisa? Ele sabe que a gente vai dar conta. A gente que bandeia as pernas. Na nossa vida sexual é assim. Na nossa chamada, no nosso ministério é assim. Deus nos chama confiando que você vai dar conta. Mas parece que não vai ter jeito. A vida da gente é assim. Diante de tudo isso que eu experimentei no meu passado, hoje eu olho para lá e fico pensando, meu Deus, o que seria de mim se não fosse tu? Se não fosse a experiência que eu tivesse feito com o Senhor, aonde eu estaria se não fosse o Senhor? Eu, sinceramente, eu lembro do Pará, que é
travesti, que a gente ficava no mesmo lugar. Eu lembro que eu falei com ele assim: ô Guará, você acredita em Deus? Aí ele assim: claro que eu acredito. Nossa Senhora. Todo montado. Ele era o travesti mais lindo de lá. Só que ele desmontado, ele era um homem. E ele tinha HIV e eu não sabia. Não, sinceramente, eu não sei como eu não morri de HIV. É misericórdia de Deus, ele tinha um plano na minha vida. Eu lembro até hoje que a gente começou a se pegar. Uma vizinha disse assim: mamãe, sai daí agora, eu era criança, passa para casa. E eu fui com medo dela. Depois, no outro dia, ela foi lá em casa: você é doido, rapaz, que menino tem AIDS. Eu não sabia. Logo em seguida, esse Guará vai para o hospital, eu nem lembro o nome dele real. Ele vai para o hospital, já estava em fase terminal, e a mãe dele dizia que ele tinha dito nas suas últimas palavras: por que eu não fui para a igreja? Por que eu não encontrei a Cristo? Eu fico pensando: meu Deus, aonde eu estaria? Foram tanto, eu tomava muito repeat. Tem algum caminhoneiro aqui? Já foi caminhoneiro? Não. Caminhoneiro toma muito repeat, esse caminhoneiro doido. Toma muito repeat. Eu tomava uns 2 repeat, um repeat, e ficava acordado uns 3, 4 dias. Doido! Eu cheirava muita cocaína. E hoje eu me vejo aqui, falando para vocês da experiência com Cristo. Isso é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Que tem pessoas que estão aqui sendo preparadas para experimentar uma outra graça ainda maior. Cada graça que a gente experimenta é maior do que a outra. Deus é fiel. É como eu disse, todos nós fomos chamados a viver e a fazer essa experiência da castidade. Não importa qual é o grau que você esteja agora da sua vida, desregrada ou regrada, não sei. Deus te chama agora. E é interessante dizer que muitos homossexuais estão voltando para a igreja. Eu recebo tanta mensagem para Omar, obrigado pelo seu testemunho. Eu estou querendo viver isso que você vive. Um dia eu estava pregando num lugar e estava lotado, tinha umas 1.500 pessoas no teatro, e a gente pregava. No meio da pregação, o cara levanta com os 2 escarpões na mão, chega perto do palco onde a gente estava, arranca a peruca e fala assim: eu quero ser um homem de verdade. Esse menino está sofrendo demais, mas está fiel, está firme, porque ele entendeu. O que não dá para entender e aceitar é pessoas dentro da igreja fazendo a igreja que eles querem. Me chamaram para pregar num lugar, numa comunidade. Fui eu pregar. Não volto lá nunca mais. Não fui grosso, fui bem pentecostal, né? Bem assim, enfim, preguei a palavra de Deus. Aí a mãe dela falou: você não devia ter pregado, falado que você era homossexual, que a sua vida foi transformada, não. Eu disse: por quê? Porque minha filha está animando o grupo de oração, ela é casada com a menina. Eu falei: minha senhora, só está falando que ela é agarrada à igreja? Não. Ninguém consegue agarrar a igreja e outra coisa. Ou você agarra a igreja e o resto fique. Não tem como servir a 2 senhores. Está aqui no catecismo. Vocês conhecem o catecismo? A gente já sabe que a igreja pensa: poxa, vocês estão desobedientes. Mas se ela foi embora da multidão, faz uma proposta para ela. É lógico, gente, tem coisas que são muito particulares, né? Nem é que eu chegar com a tua menina, pela multidão. Aquela multidão vai na igreja por causa dela, não, porque as músicas são boas. As músicas são boas, a igreja é boa, a comunidade chama as pessoas. Mas eu não posso viver com 2 faces. Né? E isso aí é que eu estou aprendendo a me controlar para falar com essas pessoas. Porque também não dá para chegar lá dando porrada nessas pessoas. O mundo já fez muito isso com elas. O que a gente precisa chegar para eles e falar é: você precisa conhecer a igreja. O que a igreja pensa a seu respeito? Não tem outro jeito de falar para o homossexual renunciar ao pecado.
Desculpa, mas não tem, a não ser com a sua vida, com a minha vida. Se eu mostrar para eles que eu sou feliz, e eu sou. Porque por que esse povo pensa que o homossexual é infeliz? Ai, tem gente que vai dizer, eu tenho uma dó de quê, filha? Dó de quê? Jesus entrou na minha vida e trouxe uma alegria maravilhosa. E eu sou feliz por eu ser do jeito que eu sou. Por eu ter essa tendência homossexual. Porque isso não me tira a alegria de viver. Não me tira. E quando eu estou desesperado, eu faço com aquela cananeia. Socorro! Pelo amor de Deus! Tem gente que fala que a renovação carismática é escandalosa, né? É assim um pouquinho. Mas só vão ali gritar quem vai precisar de socorro. Se o seu prédio estiver pegando fogo, você pega uma vara e diz, ei, tudo bem? Pegando fogo, você pode me ajudar? Você grita, descabela, socorro! Eu quero viver! Quem está gritando é porque está precisando de socorro. E aí você se apresenta. E vem, gente, as pessoas vêm. Eles renunciam ao pecado. Quando você faz uma experiência agora nos Jovens Sarados, tivemos o Maranatá, esses meninos vêm, gente, porque a sede da alma é maior do que a sede do corpo. A sede da alma é maior, e as pessoas não resistem do Evangelho bem pregado. O povo metia a lei de João Batista, mas os que falavam mal de João Batista viviam lá xeretando João Batista. Porque não é o simples fato do rigor que pregamos. Né? Pessoa muito radical. Eles vão falar mal dos radicais, mas eles não vão parar de ouvir a palavra deles. Não vão. Os caras que falavam mal de João Batista, estavam lá, João Batista chamava eles de um monte de nome. Seus cambadas sem vergonha, hipócritas, convertei-vos e crede no Evangelho. Estava lá chamando ele. Não é a verdade que incomoda as pessoas, é a sua vida depois da pregação, é a sua vida depois de um discipulado. É isso que incomoda mais, porque as pessoas já esperam das pessoas que pregam hipocrisia. Porque os pregadores protestantes fez essa mentalidade hoje acontecer na cabeça de milhões de brasileiros. Falou que é protestante para alguns e está amarrado naquele dia. Você fala em pastor, a primeira coisa que vem na sua cabeça é dinheiro. Pastor, dinheiro. Mas é. Então eles escandalizam o Evangelho de Cristo. As pessoas desacreditam do Evangelho. Até te suportam falar, suportam te ouvir. Porque tem gente que tem crédito para falar, mas não tem crédito para se ouvir. Eu quero ver no dia a dia quem é que testemunha o Cristo. Teve um dia que eu estava com tanta vontade de ir no cinema. Eu disse, não vou não. Porque eu não vou nesses lugares sozinho. Por que o Márcio não vai? Porque já aconteceram situações desagradáveis de eu chegar no lugar. Aquele dia acho que a gente provocou um pouco. Que a gente saiu de lá daquele filme do Conclave, revoltadíssimos com aquele filme. Aí tinha uns homossexuais, né? Costumo dizer que o cambá me assistia muito longe, mexendo nas coisas. Aí passei eu e a caminho e falei assim: pois é, onde esse filme? Para transexual está amarrado em nome de Jesus. Queima Jesus. Aí eles olharam assim, com cara de raiva. Com cara de raiva da gente. Quando você fala uma palavra para uma pessoa, quando você prega que você precisa viver com a cidade, e se eu não estiver vivendo? É uma responsabilidade muito grande que eu vou ter que responder a Deus. Então, minha gente, a igreja enxerga o homossexual com misericórdia. Porque quando alguém chama a minha atenção e me deixa sem graça, tem alguém que me chamou a atenção e me deixou sem graça, sabe? Ah, você não pode fazer isso. Mas em particular, isso é um ato de misericórdia. É um ato de misericórdia da igreja escrever uma página falando sobre a homossexualidade, sobre a castidade. O que a igreja está querendo dizer? Olha, filho, quer vir para o reino de Deus? Você é bem-vindo, Senhor, mas renuncia seu pecado.
Heterossexual, quer ir para o céu, renuncia seu pecado, qualquer que sejamos. Renuncia teu pecado, porque a minha graça te basta. Deus sempre vai ser misericordioso nisso. A minha graça te basta. Quando a gente pensa que a gente está se sacrificando, a gente olha para a história de um santo, coisa que protestante não gosta. Mas olha para o santo para ver. Para se santificar, eu vou ter que me mortificar. Fazer a vontade de Deus e não fazer as minhas vontades. E nisso consiste pregarmos o Evangelho. Em não fazer aquilo que a gente quer, mas fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. E nisso consiste estar aqui. Dizendo que não é pecado ser homossexual, mas é pecado agir como tal. Ah, como assim? Eu sou uma coisa. Deus não te fez homossexual, Deus te fez um ser humano maravilhoso. Mas por culpa dos nossos pais adâmicos, existem vários sofrimentos que nós vamos ter que carregar. Até o final. E foi para nos resgatar que Cristo morreu. Quando eu olho para a cruz do Senhor, eu consigo compreender o meu chamado. O meu chamado é padecer na cruz com Cristo. É sofrer na cruz com Cristo. Maltratar a minha carne para chegar até lá. Porque se Ele é rei, se Ele é Deus, morreu na cruz, eu também preciso fazer isso. Morrer para as minhas vontades. Não tem sentido algum. Ir à Santa Missa, comungar Jesus, voltar para sua casa e beijar na boca de um homem. Não tem sentido. A mesma coisa a mulher. Não tem sentido para o heterossexual ir à Santa Missa, comungar Jesus e beijar a boca que não lhe pertence. Beijar na boca de outra mulher. É uma balança, tanto para o homossexual, para quem tem tendência homossexual, que é o meu caso, como para o heterossexual. A santidade é para todos. E cada um de nós temos uma cruz diferente. Eu não conseguiria carregar a sua cruz. Tem gente que está com câncer. E eu digo para vocês, é pecado desejar doença. Vocês sabiam disso? É pecado. Mas eu falo com Jesus, não estou desejando não. Mas se o Senhor quiser permitir que eu fique com câncer, eu te agradeço. Ah, mas esse menino é novo. Pensa comigo. Qual que é a doença que te prepara para ir para o céu? Que é uma doença mais, vou dizer isso aqui, você escute como você quiser, mais linda. Humanamente falando é horrível. Mas espiritualmente falando, desejosos do céu, o câncer é maravilhoso. Porque ele dá a graça da pessoa se preparar para o grande dia final. Nós temos um grande exemplo disso, Padre Léo. Ele se preparou até o final. Foi maravilhoso. É o que o mundo faz conosco. Dependendo da nossa resposta, é o que a gente é. Eu cuidava de Dona Eli. Dona Eli, ela tinha uma doença, esclerose lateral amiotrófica. E aí, eu estava no dia de minha folga, quando ela morreu. Eu cheguei na cama, ela disse, você fala logo que eu vou descer lá para casa da Madá, eu vou brincar com ela, vou conversar, vou assistir alguma coisa. Ela disse, vou almoçar lá também. Ela vem aqui. Antes de morrer, ela disse, não seja pregador de microfone, apenas pregue com a sua vida. Eu desci. Quando eu desci, me sentei, eu tinha acabado de falar com a Madá, eu estou achando que ele não passa de hoje. Eu tinha acabado de falar o dele, e falou, Madá, acho que a mamãe está morrendo. Chego lá, ela estava morta. Eu fiquei uns 30 minutos tentando fazer ela voltar, e eu parei, o filho dela começou, eu falei assim, Marconi, para, deixa sua mãe em paz, cara. Ela se preparou, ela se confessou no sábado, ela comungou de morrer no domingo de manhã. Deixa a mulher ir encontrar com Deus. Gente, tem coisa melhor que morrer, não, gente. Eu só não sei que hora e como que vai ser. Eu tenho medo de dizer como que vai ser. Mas, quando eu era meio protestantizado, que eu cheguei na igreja católica, eu tinha pavor de São Benedito.
caveira debaixo do pé, não é? São Geraldo também tem, ou não? Tem um santo que tem uma caveirinha debaixo do pé. Santo Expedito. Acho que é isso. E eu tinha pavor daquela imagem, gente. Eu chegava, olhava aqui, meu Deus, daí eu tinha que ir na igreja católica com a caveira, você não sabe, mal sabia que tinha uma aqui, ó. Era só tirar a pele. Eu tinha pavor daquilo. Depois eu fui perguntar ao padre por que ele me disse, meu filho, esses santos são devotos da Santa Morte. Eles se encontraram com Cristo e se apaixonaram por Ele de tal forma que eles não veem a hora de se chegar o dia de sua morte para eles encontrarem a Ele. É muito louco ser cristão católico. Você amar e chamar a morte de irmã morte. Venha, minha filha, quando é que tu virás? Venha. Porque ser de Deus é maravilhoso, é magnífico. Você se entregar por completo. E é assim que vai acontecer até o último dia da minha vida. É o São Geraldo. São Geraldo. São Geraldo. Tem a caveirinha. E aí eu comecei. E um dia que ele me explicou, eu fiquei louco, eu quero comprar uma caveira. Eu quero comprar uma caveira, eu quero comprar uma caveira na minha cabeceira de cama. Eu quero olhar para ela, eu quero contemplar essa morte. Vem em mim. Mas é lógico que não é tão simples assim. Eu preciso ser santo ainda. E ainda não sou. Eu estou no caminho. E é isso que interessa para Cristo. Né? No início da caminhada da gente, existem muitas quedas. Né? Eu me lembro, eu tinha feito experiência com Deus, com Nossa Senhora. Eu tinha uma motinha chamada Zuleika. Direto a polícia corria atrás de mim com aquela motinha, porque eu não tinha carteira. Aí eu não tenho até hoje. Subia na Zuleika e ia. Aí um dia, porque na sua época de adolescente, fala pra mim aqui, sempre teve aquele namoradinho ou aquela namoradinha que fazia você tremer as pernas. Tremia as pernas. E as minhas pernas tremiam, obviamente não era com uma mulher, era com um Milton, um policial. Aí ele ligou para mim, vem para cá, eu não sabia que eu tinha ido para a igreja, vem para cá para fazer alguma coisa. Eu estou na casa da minha irmã. Pega as orelhas, olha para você ver. Já era da igreja. Já tinha escutado que era pecado. Bati, mas você vai sério. Aí você coloca uma musiquinha. Estava na época daquela, oh baby, me leva que eu te quero, me leva. Tinha uma música assim, nunca esqueci da música. Subi em cima, coloquei o fone, ah, baby, me leva. E fui eu pro pecado. Chegou eu na porta da casa da irmã dele, quem estava no jardim, gente? A Nossa Senhora das Graças. Eu falei, o que a senhora está caçando aqui? Agora que eu ia virar os olhos, fiquei sem graça, voltei para trás, cantando aquela musiquinha. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. A sua vontade infinita me perdoa. E fui embora para casa morrendo de raiva, Senhora. Porque Deus protege a gente com sinais, né? E foi uma bênção. E fui eu, ganhei um programa na rádio, depois eu fui expulso, porque eu estava demais. E fui falar de Jesus na rádio. E eu pregava, aí eu colocava o Padre Léo para pregar também. Aí eu comentava, um dia o telefone toca ao vivo. Ei, Omar, ei, Júnior. Eu falei, Júnior? Quem me chamava de Juninho assim? Só o povo mundão. Opa, tudo bem? Quem é? É o meu. Sangue de Jesus. Ô meu irmão, a paz esteja no seu coração. E aí, e o coração da gente parece que vai sair pela boca, né? Porque é aquilo que a gente gostaria, fica assim. Parecia que saía pela boca. E eu o tempo todo, falei assim, beleza, qual música você? Não, só liguei para falar para você que eu estou vivo. Falei, amém, Deus te abençoe. Nunca mais eu vi esse ser humano na vida. Nunca mais. Para a glória de Deus. Depois eu dizer para você, essas coisas não acontecem mais comigo, porque eu corro. Eu corro demais, eu sou fujão. Pensa uma pessoa que corre do pecado, eu corro. Eu cometo pecados, obviamente, mas esse não dá, eu corro. Daí amanhã eu corro, esperando. Da minha hora de embarcar, eu ia para o Pará pregar o carnaval com Jesus. Eu preguei que 2 dias e ia pregar 2 dias lá. E de repente aparece o Clark no filme Superman. Ele só não estava de capa.
Satanás, filha. Aí eu olhei para ele assim, ele olhou para mim, eu baixei a cadeira. Eu falei, Deus Pai, né? Quem que ia olhar para um trem feio desse? Aí eu olhei, o homem estava me olhando para Jesus, vem, Senhor. Gente, eu fiquei tão sem graça. Jesus, vem aqui, vem. Aí o homem me olhou. E ele não tirava o olho de mim. Eu falei, não, isso aí é o demônio. Porque quando Deus manda, ele manda os trem dele, ele sabe que vai existir. E Deus dá uma cruz para a gente, mas o que é que a gente pode carregar, né? Aí ele é o capeta. Eu entendi que aquilo ali era o capeta, não era Deus. Aí eu falei, vou levantar. Só não vou no banheiro, vai que esse levantar para mim. Vou levantar, vou numa loja. Eu comprei um carregador caríssimo, só para poder livrar daquele demônio. Eu não estava sem carregador, certo? Assim, aí eu ia deixar para comprar lá, que era mais barato. Aeroporto é tudo muito caro, né? Vou comprar. Não, carregador, quanto que é? R$68. Eu falei, o quê? Não era. É isso mesmo. Ele disse, como? 68 conto carregador vagabundo desse, meu Deus do céu. Aí eu olhava para trás e o outro estava lá rindo para mim, falei, diabo, desse carregador, né? Só para ficar dentro da loja, mas eu saía onde eu ia ali atrás de mim. Já imaginou se esse homem sentado do meu lado no avião? Eu falei, não, Jesus, não pode ser. Aí aonde eu ia. Aí tem uma hora que eu andei para trás assim. Depois de eu resistir tanto, mas ele estava me seguindo. Aonde eu entrava, ele entrava. Ele piscava, ele pegava nas coisas e mostrava para mim. Não era uma ilusão da minha cabeça, era real. Mas o que a gente precisa fazer é correr. Porque se a gente não aguenta, gente, se eu estiver na África e um leão estiver correndo, você vai parar? Sim ou não? Você vai correr do mesmo jeito, porque ele vai te pegar. Mas eu prefiro morrer correndo do que morrer parado fazendo aquilo que não deve. A gente vai ter que correr, isso não vale só para mim não, que tem tendência à homossexualidade, vale para você que é hétero, para você que é casado, sua esposa, vale para vocês dois. Corre da loura, corre do moreno ou do louro, corre deles, porque Deus te deu algo muito maior do que Deus te deu a graça muito maior. Então é preciso sofrer para ganhar o céu. Né? Em Minas Gerais, me esqueci o nome, porque eu esqueço muito, eu sou disléxico, eu tenho dislexia. E às vezes, para ler, você viu como é que eu me perco totalmente? Eu leio bem, começo bem. Mas se eu tirar o olho da leitura, eu já não sou mais a mesma pessoa. Ela morreu e ela, há mais de 30 anos, se não me engano, ela só alimentava-se da Eucaristia. Só se alimentava da Eucaristia. E eu fico pensando assim, isso é uma renúncia muito grande, porque comer é muito bom, né, gente? Comer é maravilhoso. E quando você vê alguém deixando de comer, igual essa mulher, esqueci o nome da santa, para mim é uma santa. Lola, isso mesmo, Lola. Ela renunciou o prazer de comer. Eu fico olhando a história dos santos. Todos eles, todos os santos renunciaram a alguma coisa. Porque sem renúncia não tem vitória, né? E às vezes, mesmo correndo, quando você cai, o importante é você levantar. Porque quem sou eu para dizer que eu não vou cair? Embora eu morra. Mas fiquem vocês saberem que se eu cair, eu vou me levantar. Porque eu tenho consciência de quem é Cristo. Eu tenho consciência do que é Deus. Eu tenho consciência do que eu experimentei há anos atrás. Eu vivi muita coisa linda na igreja. Eu já fui humilhado na igreja, mas eu não larguei a igreja. Entrou um padre na igreja, hoje não exerce mais o sacerdócio. Ele foi afastado pela igreja. Mas quando ele chegou, ele queria que eu cantasse aquela música. Bom, xi, bom, xi, bom, bom, bom. Entendeu? Bom, xi, bom, bom, bom. Analisando, seu padre, eu não vou cantar. Você vai cantar assim. Eu quero que cante essa música de entrada. Seu padre, eu não vou cantar essa música. E aí ele me expulsou do altar, mas eu fiquei lá embaixo. Muito humilhado, no dia estava muito cheio. As palavras que ele usou foram muito grotescas.
mas eu encontrei a Cristo. A experiência que eu fiz foi com Cristo, não foi com o Padre. A experiência que eu fiz foi com a Igreja Católica. Só que quem não tem conhecimento, vai embora. Quando o Padre levanta a voz, tendo razão ou não, a pessoa vai embora. Ser cristão não se trata só de castidade nesse sentido, mas se trata da castidade em todas as coisas. Castidade no falar, castidade no agir, castidade no vestir, castidade no como conversar com as pessoas. A castidade é isso, é renunciar aquilo que eu desejo para fazer o que a igreja me chamou para fazer. A igreja me chamou, e se eu for casto, eu vou ser fiel à igreja. Eu consigo ser fiel a Cristo se eu for casto. Mesmo assim, não significa que a castidade está acima de um outro. Maravilhoso chamado. Num freio que usa os 3 nós, no símbolo dele, ele usa 3 nós: castidade, pobreza e obediência. Qual deles é o mais importante? Alguém pode falar? A obediência. Se eu não for obediente a Cristo, a igreja de Cristo, eu não consigo viver a castidade. Se eu for obediente, eu consigo todas as coisas que eu quiser. Agora eu vou te dar uma sugestão. Eu tenho um amigo que tem acho que 5 filhas e um bebê menino. Eu disse para ele assim: olha, vai mostrando para o seu filho que você é o pai. Sempre que você chegar do trabalho, olha para o seu filho, abraça o seu filho, leva o seu filho para brincar. Faça alguma coisa que o homem faz, porque ele vai ter muita referência feminina. Então, as crianças precisam de referência paterna e materna. Imagina um menino ter referência só de uma mãe. Vai criar os trejeitos, entendeu? Isso aí é cientificamente comprovado. As pessoas imitam as coisas. Imagina uma criança. Bom, eu quero agradecer a vocês, do fundo do meu coração, de poder ter partilhado com vocês a minha história, um pouquinho da minha história, de poder ter falado para vocês da importância que viver a castidade nesses dias de hoje. Sempre foi importante, mas é muito bom a gente poder pregar e falar de Cristo para as pessoas que estão em comunhão conosco, porque eu tenho certeza que isso vai dar frutos. Amém? Amém. Se vocês... Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Tem meu Instagram lá, Omar de Matos Oficial.